Bom dia, meus amigos. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2016 e esse é um Ford Ka com motor Endura 1998. É o Ford Ka da minha esposa. Ontem eu passei quase todo dia tentando resolver um probleminha nele. E o probleminha era superaquecimento. Esse carro não tem o relógio marcador de temperatura, ele tem a luz de alerta. E ela começou a se acender comigo. Bom, começou de forma espaçada. Parava, via a água sendo liberada pela válvula da tampa. Quando vaza a água aqui, pode ser duas coisas. Liberação de excesso de pressão ou tampa com defeito. Como faz para saber? Tem que ter o equipamento. Ou, simplesmente, acompanhar de forma criteriosa para saber. Toda vez, o que eu fazia? Bestamente, idiotamente, tirava a tampa, constatava que estava sem água, porque lógico, vazava toda a água, completava, punha a tampa e o carro rodava uns 2 dias. Aí esse intervalo começou a cair para um dia, começou a cair para umas 6 horas e começou a cair para alguns minutos. Alguns minutos sim, gente. Eu simplesmente vinha aqui, completava a água, ia até a esquina, já esquentava e a luz de alerta acendia. Bom, procurei vazamento. O vazamento que eu encontrei no sistema era mínimo, não era suficiente para acabar com a água do sistema, a ponto de provocar esse tipo de problema. Eu suspeitei da tampa, porque sempre via ela vazando por aqui. Na verdade, ela estava só liberando excesso de pressão e eu vou contar para vocês como eu descobri isso. Bom, antes disso, as mangueiras tanto de cima como de baixo, temperatura quente, ventoinha ligava, motor parado, beleza. Foi aí que eu comecei a ficar meio cismado. Por quê? Porque esse carro parado, funcionando em marcha lenta, a luz, ele podia ficar ligado o dia inteiro que a luz lá dentro não acendia. Ventoinha entrava, motor esfriava e luz apagadinha. E não vazava água. Bastava eu tirar o carro da garagem ou da oficina, dava uma volta até a esquina e a temperatura já subia, a luz de alerta acendia. Bom, será que é a tampa que está drenando a água do sistema? Fui almoçar, já cheguei lá obviamente com a luz acesa, só que em vez de tirar a tampa eu fui almoçar primeiro. Quando eu voltei o motor já estava com a temperatura mais baixa. E qual foi minha surpresa? Ao tirar a tampa, a água estava no nível. Não havia vazado o suficiente para poder causar esse problema que estava acontecendo. Não era a falta de água. Aí eu fiquei pensando, não é falta de água. Ventoinha liga, temperatura da mangueira tanto de cima como de baixo, normal. Cabeçote? Não, porque a água não baixou. Se eu tivesse algum problema de cabeçote, a água poderia ter baixado e quando desse partida, ele borbulharia aqui. Não estava acontecendo isso mesmo com ele frio. Então eu estava vendo o quê? Não estava havendo uma troca de calor suficiente entre motor e radiador. O que controla isso? O que faz a água circular entre um e o outro? Bomba d'água. É difícil uma bomba d'água gastar as aletas a ponto de impedir que isso aconteça. Qual é a outra coisa que faz isso? Válvula termostática. Pô, mas a temperatura, a ventoinha ligava, a temperatura do radiador estava alta, a mangueira tanto de cima como de baixo estava quente, sim, mas ela abria o suficiente só para esquentar. Não abria o suficiente para que houvesse um fluxo de troca suficiente de calor entre um e outro. A válvula termostática estava abrindo pouco. Então fica aí a dica. Nós mecânicos somos viciados em achar que a válvula termostática está funcionando perfeitamente quando colocamos a mão na mangueira de cima e na mangueira de baixo. Não é suficiente, gente. Se a válvula termostática abrir a ponto de poder esquentar o radiador e as mangueiras, não significa que é suficiente para que haja diminuição da temperatura do motor, porque ela abre pouco e a passagem de água pelo radiador é muito pequena para que haja a troca entre um e outro. Tá bom? Fica aí a dica. Agora, eu vou trocar os amortecedores traseiros, porque de amortecedor traseiro nesse carro só tem o nome. Ele não tem mais ação nenhuma. E como eu disse, está aqui o carro já no cavalete. Eu vou mostrar como é que eu faço. Eu joguei um pouquinho de fluido de freio. Já tirei esse aqui. Esse não está judiando. Para quem já trocou amortecedor do Ford Ka, sabe quando essa porca aqui resolve prender, o mecânico se fode, né? Porque acaba espanando
a chave 7 que ele vai usar, ou a ferramenta que vai aqui, e ele acaba tendo muita dificuldade. Então eu levantei o carro, coloquei no cavalete, puxei o freio de mão e coloquei o macaco debaixo da roda. Não esqueçam de puxar o freio de mão, viu? Como eu já tinha tirado, eu coloquei o macaco depois que eu tinha tirado. E levantei o macaco até ver o eixo do amortecedor subindo. Quando isso acontece, já está na altura boa, vocês podem tirar aqui e depois é só ir lá embaixo e tirar o outro amortecedor. Tá bom? O amortecedor daqui a pouco está chegando. Ganhei de presente. E eu vou colocar, porque esse carro para andar tá horrível. Os dois amortecedores traseiros ficaram sem ação. Se ainda tivesse ação em um, dava para rodar, mas sem ação nos dois, o carro pula demais. E se você fizer uma curva num trecho que tem um pouco de buraco ou irregularidade na pista, o carro sai de traseira. Então é perigoso. Eu tenho duas filhas pequenas e graças a Deus ganhamos um presente. Nós não tivemos que pagar pelo amortecedor. Tá bom? Bom, retirado o amortecedor, trouxe para a bancada, onde eu tenho que fazer uso de um dispositivo que é o encolhedor de mola, para poder desmontar o amortecedor. A mola vai aqui, o prato vai em cima e vai o batente, né, responsável por segurar o amortecedor, a parte de cima no carro. Uma particularidade, se vocês forem trocar um batente, coloquem original ou uma marca boa. Por quê? É o batente que segura o eixo do amortecedor. Entre o carro e o amortecedor, existe o batente e o miolo dele é de borracha. E o que acontece? Se esse miolo de borracha soltar, o amortecedor sobe e leva o que tem pela frente. Se tiver alguma tampa, alguma coisa em cima do amortecedor, na hora que você passar no buraco e esse miolo soltar, esse eixo sobe, empurrando o que tem para cima e pode acabar quebrando alguma coisa. Vale atentar, né? Os anéisinhos que prendem, tem que ver o alojamento também, e ele tem que ficar perfeito quando vocês montam. Com muito cuidado, pode remontar o anel e depois pode acontecer uma desgraça. Como vocês podem ver, vazou todo o óleo. Esse aqui é o movimento do amortecedor, já era. Então vocês podem imaginar como é que estava andar com esse carro. Agora é só esperar o amortecedor novo chegar e montar. E chegaram os amortecedores. Agora partir para a montagem. Agora devidamente preso na morsa, não está mais preso no corpo, e sim na parte que é parafusada no quadro. Quadro não, né? Eixo traseiro. E ele vem, já que ele é pressurizado, é a gás, ele vem com essa cinta que prende ele. Vou mostrar para vocês o que acontece. Será que de uma... Olha lá. Ele sobe. Esse é um amortecedor pressurizado, gente. Tá bom? Qual é a diferença? Ele é duro? Não, ele não é duro. O que acontece é que no movimento do pistão, o gás ajuda a preencher aquele vácuo que se faz toda vez que ele sobe e desce no sentido contrário. Então o que acontece? Quem coloca amortecedor a gás sente mais o solo, sente mais as irregularidades do piso por onde passa. Então, é um carro que quem pega para dirigir vai achar que é duro, mas não é duro. Toda aquela vibração que o chão pode provocar acaba passando para dentro do carro. Tá? Só que também é um amortecedor muito mais estável. A função do amortecedor é manter o pneu no chão, sem pular, e manter uma aderência muito mais constante. Tá bom? Partir para a montagem e colocar no lugar. Está chegando a hora do almoço e eu estou começando a ficar com fome. Bom, serviço de troca dos amortecedores traseiros concluído. Só vou dar uma dica final. Vocês podem ver, esse aqui é a tampa de cima e aqui é o eixo do amortecedor. Eu passo uma graxa, tá? Por quê? Porque aqui se enferrujar, o próximo profissional que for tirar vai apanhar. Eu dei sorte, não aconteceu comigo. Aqui embaixo está aquele coxim que eu mantive o que estava. Porque se ele é original, ele é melhor que qualquer um outro que a gente possa comprar por aí, a menos que seja original também. Por quê? Se ele soltar o miolo, esse eixo sobe e pega aqui nesse plástico. E acaba quebrando tudo. Já passei por isso. Já desmontei 3 vezes e um deles quebrou novinho na primeira volta que eu dei para experimentar o carro. Então fica aí a dica. O Ford Ka e Fiesta é muito complicado nessa parte, tá? Compensa. Ou vocês compram o original, gastem dinheiro e coloquem uma coisa boa, ou mantém o usado.
Fica aí a dica. Do outro lado fiz a mesma coisa, passei um pouquinho de graxa e montei o mesmo. Agora eu vou dar uma volta e vou ver como é que ficou. É outro carro. Nem parece o carro que eu dirigi algumas horas atrás. Perfeito, não pula mais, estável, ficou ótimo. Pois é, minha gente, amortecedor é coisa séria. Fiquem de olho no de vocês. Não esqueçam, amortecedor estraga pneu, se ele tiver igual esse que eu troquei, sem ação nenhuma. Ele faz perder aderência com o asfalto, faz o carro pular e existe um certo risco, né, de vocês forem fazer uma curva, e nessa curva, se for uma curva assim de média velocidade e tiver irregularidade, ele perde aderência e pode sair de traseira provocando um acidente, tá bom? Esse aqui está concluído e ficou perfeito. Até a próxima.